tenho medo do STF. Eu não tenho que ter medo de ministro do STF, não. Sabe por que eu não tenho que ter medo? Porque eu não faço nada de errado, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu entrei aqui limpo, eu entrei aqui com a consciência tranquila, sem dever. Então eu tenho que questionar e cobrar, para a gente mostrar para o STF, e principalmente para a população brasileira, que é nosso patrão, que a gente deve satisfação. Porque já não deve satisfação para o STF, não. Como ele, não foi eles que votaram na gente. Eu tive quase 4,5 milhões de votos. Eu devo satisfação para esse eleitor, e não só para eles, para toda a população brasileira, porque todos pagam o meu salário. E faça uma pesquisa, quem é a favor dessa patifaria, faça uma pesquisa nacional e pergunta à população brasileira, um plebiscito, faça se for necessário. A população brasileira não aceita isso mais, não. Isso aí que o STF fez hoje foi uma afronta. Vem aqui para poder falar sobre essa situação que aconteceu hoje, descriminalização do porte de maconha. Veja como os ministros do STF votaram. O placar do Supremo Tribunal Federal foi de 7-4. Eu queria falar para esses 7 ministros, vocês poderiam sair na rua e pedir voto. Na campanha de vocês pegarem e falar que vocês são a favor de droga, a favor de aborto. Porque aqui, essa fala aqui, vou mostrar para vocês aqui, é do Fux. Ele falou aqui, ó. Fala do Fux. Presta atenção na fala do Fux aqui, gente. Também não se podem desconsiderar as críticas, por isso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para os quais... Vocês prestaram atenção na fala do Fux aqui? Aí eu queria chamar a atenção de todos os senadores, porque isso aqui que está acontecendo com o STF aqui no Congresso Nacional, com nossos senadores aqui, é uma provocação, porque já tem uma PEC aqui para ser votada aqui, inclusive do presidente dessa casa aqui, o Rodrigo Pacheco aqui, que é uma PEC que criminaliza qualquer tipo de drogas. Então não adianta vir aqui agora, como eu estou vindo aqui, fazer discurso, que não vai adiantar. O que a gente precisa agora é pedir o presidente Pacheco agora, se ela já foi apreciada em todas as comissões, ou se falta alguma comissão, essa semana acredito que não vai ter como votar ela, porque tá, né, essa situação que está aqui essa semana, mas semana que vem, eu peço que tramite o mais rápido possível e coloque em votação aqui, para a gente dar esse recado ao STF aqui, que quem foi eleito pelo povo, fomos nós que fomos eleitos pelo povo, então é nós que temos que legislar. Aí eu faço uma pergunta para esses ministros, para esses 7 ministros, aonde que é que uma pessoa costuma comprar? Porque a maconha aqui não é legalizada, gente. Ela é legalizada aqui? Aonde que compra a maconha aqui? Você compra em supermercado? Você compra em farmácia? Em banca de revista você compra maconha? De quem que você compra maconha? Você compra maconha do traficante. O que vai acontecer é só fortalecer mais o tráfico. Então, eu já cansei de falar aqui e vou repetir novamente para os ministros, para esses 7 ministros que votaram a favor. Se vocês querem tanto legislar, se vocês acham que vocês foram eleitos pelo povo, tem eleição agora. Tem eleição para vereador. Saia candidato a vereador. Ou se vocês não querem ser candidato a vereador, daqui 2 anos e meio tem eleição para deputados. Tanto deputado estadual, federal e senador. Saia candidato a senador. Sai candidato a deputado federal e mostra as propostas para a população. Ah, faz o seguinte, bate lá na porta da casa do cidadão que vai pedir voto, igual a gente tem que fazer, e mostra as propostas de vocês. Mostra, talvez fala assim, ó, não, eu sou a favor da legalização das drogas, eu sou a favor da legalização do aborto, porque é a competência nossa. É nossa, e eu quero falar uma coisa aqui. Sabe por que eu estou sempre aqui questionando o STF? Porque eu não tenho medo do STF. Eu não tenho que ter medo de ministro do STF, não. Sabe por que eu não tenho que ter medo? Porque eu não faço nada de errado, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu entrei aqui limpo, eu entrei aqui com a consciência tranquila, sem dever. Então eu tenho que questionar e cobrar. Eu tenho que questionar e cobrar. Eu tenho que estar aqui me posicionando. E eu peço aqui aos 80 senadores, dependendo de que lado vocês sejam, porque estão passando por cima do Congresso Nacional. Por cima. O próprio Fux disse aqui. Vocês escutaram do próprio ministro dizendo? O que mais que vocês querem que façam aqui? Então que a gente possa unir, independente de esquerda e de direita, e colocar essa PEC do presidente Pacheco para ser votada aqui. Para a gente mostrar para o STF, e principalmente para a população brasileira, que é nosso patrão, que a gente deve satisfação. Porque já não deve satisfação para o STF, não. Como ele, não foi eles que votaram na gente. Eu tive quase 4,5 milhões de votos.
Eu devo satisfação para esse eleitor, e não só para eles, para toda a população brasileira, porque todos pagam o meu salário. E faça uma pesquisa. Quem é a favor dessa patifaria? Faça uma pesquisa nacional e pergunta à população brasileira. Um plebiscito, faça se for necessário. Se a população brasileira é a favor da legalização de maconha, descriminalização das drogas, legalização do aborto. E quem aqui é democrático também? Se esse projeto do Rodrigo Pacheco, do presidente Pacheco, for votado aqui, quem quiser votar contra esse projeto, suba aqui e defenda. Suba aqui e defenda. Isso aqui é democrático. Mas eu acho que a gente precisa dar uma satisfação, não só para o STF. A gente tem que dar uma satisfação aqui para a população brasileira. Porque se vocês pegarem meu telefone aqui, é toda hora, em redes sociais, comentando, vocês não vão fazer nada não? O que é isso? Para que serve o legislativo? Para que serve senadores e deputados federais? E eu estou aqui para dar satisfação para o meu eleitor e para a população brasileira, não só para o meu eleitor, para todos. A população brasileira não aceita isso mais não. Isso aí que o STF fez hoje foi um afronto. E será que está acontecendo isso tudo aí, né, para agora poder depois vir com a historinha de querer legalizar a maconha? Será que não? Porque agora já descriminalizou a questão do porte, né? Então, assim, porque eu faço uma pergunta, novamente, aonde que compra isso, gente? Você compra de quem? Você não compra em supermercado. A maconha aqui não é legalizada. Você vai só fortalecer mais ainda o tráfico. Isso aqui passou de todos os limites. Todos. Então, espera aqui. E todas as vezes que precisar de subir aqui, eu vou subir aqui. Já falei e vou repetir. Não tenho medo do STF, não tenho medo de ninguém. E não é porque eu sou melhor do que ninguém aqui, não. Pelo contrário, eu prefiro vir como publicano aqui e falar que eu sou um pecador. Mas eu não faço nada de errado. Eu não entrei aqui fazendo nada de errado. Tem 1 ano e meio que eu estou aqui, eu não faço nada de errado. Então o que eu tenho que ter medo é da consciência minha, da mão de Deus e do povo que me colocou aqui. Do patrão que é o povo. Do STF eu nunca vou... Descriminalizar o porte de droga. De qualquer droga, como disse o ministro Toffoli. E o ministro Toffoli tinha feito um voto que ninguém entendeu e ficou sendo assim um voto de terceira via, disseram. Só que ele depois teve que explicar o voto dele. E aí, explicando o voto dele, o presidente do Supremo, Barroso, concluiu que o Supremo, então, formava a maioria. Era o 6º voto em 11. Pronto, já tem maioria, está decidido que não criminaliza o pequeno traficante. Aquele que está levando maconha para algum lugar, qualquer droga, disse o Toffoli. Cocaína. Né? É incrível. Se a gente pensar que isso foi feito na cara do Congresso Nacional, quando uma emenda constitucional que considera crime a posse de qualquer quantidade de qualquer droga ilícita, já aprovou, o Senado já aprovou, a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara já aprovou, só falta o Senado, o plenário aprovar, depende de o presidente Arthur Lira pautar. A autoria dessa emenda constitucional é do presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele botou a boca no mundo. Ele convocou a imprensa para dizer que esse assunto do Congresso não é do Supremo. O Supremo está desrespeitando até a Anvisa, está chutando coisas, observações científicas, levantamentos. Todo mundo sabe que, por exemplo, a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Confirma-se o que o presidente da CNBB me disse ontem. E disse, olha, eu não estou desinformado como o ministro Barroso acha que eu estou. Não, não estou. Eu estou sabendo claramente que o Supremo está descriminalizando. Aí o ministro Barroso tem um sofisma. E o sofisma é o seguinte, é que não diz que a droga não seja ilícita, só diz que não é crime. Será que ele já deu uma olhada para ver o significado de licitude e ilicitude? O que é lícito vem do latim licitus, permissivo, que se permite, que é permitido. E ilícito é o que não é permitido e é proibido por lei. Se quiser conferir em dicionário etimológico da Nova Fronteira, na língua latina, ou mesmo no Aurélio, vai encontrar isso. Elementar. Mas houve uma puerilidade insistente com esse assunto. Num progressismo ao contrário. Porque, como me disse Dom Jaime Spengler, o presidente da CNBB, ele trabalhou com assistência a viciados, né? Ele assistiu a destruição da pessoa e a destruição de suas famílias, seus irmãos, seus pais, seus avós, a tragédia a que a droga leva. E tem outra coisa evidente. Quem ressaltou isso? Ministro Fux. Ministro Fux. Ministro Fux hoje foi o herói do dia lá no Supremo.
Ele se insurgiu contra tudo que estava vendo lá, se rebelou. Disse, olha, peraí, o tráfico de droga não é um crime hediondo? Então, alguém que compra o produto de um criminoso hediondo está isento de não é criminoso também? Qualquer pessoa que vai comprar o produto de um crime é o receptador, é o crime de receptação. Além do que ele pode ser usado para entregar a droga a um outro comprador. E ele passa a ser traficante e não consumidor cúmplice. Quem é que sustenta o tráfico? Na compra de armas, o tráfico pode comprar armas porque vende a cocaína, vende a maconha, vende a droga. Alguém sustenta. O próprio Supremo não está querendo pegar quem financiou o transporte para os manifestantes do 8 de janeiro, mas não pega o que está financiando o traficante? Que estranho, que incoerência. Ministro Fux, ex-presidente do Supremo, disse que pior do que um juiz que não entende de direito é um juiz que não seja coerente. Ele está sendo coerente e eu dou o meu testemunho, porque várias vezes eu citei o discurso dele quando ele assumiu a presidência do Supremo. E ele disse que não é com o Supremo assuntos políticos que devam ser decididos no plenário próprio, que são os plenários da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional, que é a reunião conjunta das duas casas. Assuntos políticos não são assuntos do Supremo. Disse ele, nós não somos os julgadores máximos de questões políticas. Nós somos um órgão técnico, nós não fomos nem eleitos, ele lembrou. Nós não governamos o país porque não fomos eleitos. Os eleitos são os deputados e senadores, foram eleitos para fazer leis. Nós não fomos eleitos para fazer leis, nem devemos fazer leis. Porque o sofisma era, porque há um vácuo legal. Mas se o legislativo teve a vontade de deixar o vácuo legal, é porque essa é a decisão do legislativo. A Procuradoria-Geral da República recomendou arquivar esse caso lá de São Paulo, que está sendo examinado no Supremo, né? Porque o Congresso já estava decidindo. A decisão é do Congresso, é o primeiro dos poderes. A própria Constituição diz isso, escreve isso no 2º artigo. O primeiro dos poderes é o Poder Legislativo, depois é o Poder Executivo e, por último, o Poder Judiciário. O ministro Toffoli, em outro sofisma, fez uma conta adolescente. Diz, olha, a gente é indicado pelo presidente da República que tem tantos milhões de votos. Depois a gente é sabatinado e aprovado no Senado que tem tantos milhões de votos. Portanto, nós temos 100 milhões de votos. Portanto, que silogismo? Aprendeu esse silogismo na Faculdade de Direito? Não. E aí, para completar, né, a ministra Carmen Lúcia, que recusou o convite de ir lá para o evento de Gilmar Mendes em Lisboa, para onde estão indo meia dúzia de ministros do Supremo, 10 ministros do Superior Tribunal de Justiça, Procurador-Geral da República, uns 6 ministros do governo Lula, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, deputados, senadores. Ela não foi. E está insistindo numa coisa. Olha, vamos parar com encontros à distância. O ministro Toffoli chegou a dizer uma ocasião, agora há pouco, né? Até viemos no mesmo avião, eu sem vê-lo. Ele em Madrid, disse que participou de uma sessão do Supremo lá de Madrid. Quer parar com isso. Ela é agora presidente da Justiça Eleitoral. Diz, em ano eleitoral, a gente não vai fazer reunião de olho no olho, como diz o ministro aposentado Marco Aurélio. Julgamento tem que ser o olho no olho, inclusive o olho no olho do defensor, do acusador, do Ministério Público, do advogado, né? E, enfim, só aproveitando para registrar, André Mendonça hoje está tomando posse como ministro, no lugar de Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral. Estamos no dia 6 de outubro, vamos ter eleição. Só para terminar com a brilhante fala de Fux, trechos, né? Nós não somos eleitos, ativismo judicial não deve existir aqui. O judiciário está decidindo sobre aquilo que não é seu. Está havendo uso imoderado de superpoderes. Por isso o Supremo não está gozando mais da opinião pública. A gente não tem que posar para pesquisas de opinião, né? Mas esse uso imoderado do poder está nos derrubando. Nós temos que ficar mais próximos do que é da consciência do povo. Digamos, a cultura nacional pergunte para o povo sobre maconha, sobre aborto. Isso tem que ir para a arena política. Na democracia, atenção, na democracia, ministro Fux, a instância maior é o parlamento.
Então é isso. Ele termina dizendo: o judiciário tem que ser passivo, e está aí no ativismo judicial. É uma voz lá no deserto que talvez alivie o Supremo, desculpem o trocadilho óbvio, está numa camisa de 11 varas, afundando não como por ser a instituição, mas por causa de atuação de integrantes. Será que eles não têm medo da história? História com H maiúsculo.